Estamos exatamente no primeiro ano da década de 70. O Brasil vive uma ditadura militar sem precedentes. Mas, para a alegria dos brasileiros, o Brasil é tricampeão do mundo no México. Nesse turbulento momento de nossa nação, o Evangelho de Cristo, pregado pela Igreja Adventista da Promessa, inunda de bênçãos o norte do Brasil, pela mão do grande soldado de Cristo, Pastor Manuel Santana Lopes, em memória. No Baixo Amazonas, nas cidades de Óbidos, Juruti, Oriximiná, Santarém, a igreja ganha milhares de almas para Cristo, o Senhor da Igreja. Igarapé-Açu, comunidade do município de Juruti, estado do Pará, residência do então comerciante Senhor Rair Figueira de Assunção e Senhora Joana dos Santos Assunção e filhos. Ali a família conheceu o evangelho pregado pela Igreja Adventista da Promessa e o aceitou. A pujança da Zona Franca atrai centenas de homens e mulheres que lotam os recreios em busca de dias melhores na cidade de Manaus, Amazonas. As filhas Ana, Antônia e Azanira mudaram-se para Manaus, onde vieram trabalhar. Em uma visita da filha Antônia, Rair resolve conhecer a capital do Amazonas, cidade esta onde já residem alguns amigos da família. Entre estes, a família do hoje pastor Wilson Tavares Barbosa. Após o retorno deste e vendo a necessidade que havia de colocar os filhos em escolas para que pudessem estudar, ter uma melhor formação, então surgiu o desejo de mudar para Manaus. E o final do ano 1970 concretizou esse desejo. A chegada. Então, no último dia do ano de 1970, início de 1971, com aproximadamente 4 anos de crentes, chegamos a Manaus. E fomos recebidos no porto pelo amigo Wilson Barbosa, que, ciente da nossa chegada, nos aguardava e nos conduziu à casa de seus pais, José e Elísia Barbosa. Aqui, onde tudo era novo, inclusive o ano, com a permissão de Deus, iniciava-se uma nova etapa em nossas vidas. Raí Figueira de Assunção e Joana dos Santos Assunção e filhos Anísio, Altinha, Eduarda, Azari e Abinel. Atílio, quando de nossa vinda já estava casado e teve como opção ficar um pouco mais no nosso lugar de origem, porém a saudade e a distância da família o fez vir 6 meses depois para Manaus e juntar-se a nós. Aqui chegando fomos em busca da igreja, congregação ou uma representação dos princípios de fé que abraçamos no interior do estado do Pará, precisamente no lugar São Joaquim, no município de Juruti, hoje Alta Floresta. Não tínhamos conhecimento nem informações da existência da Igreja Adventista da Promessa em Manaus. Com o passar dos dias, começamos a sentir a necessidade de nos congregar. Porém, faltava a igreja, ou quem nos guiasse. Não tardou para nos depararmos com irmãos de outras ordens religiosas, os quais nos convidaram para visitá-los. Adventista do Sétimo Dia, Batista, Pentecostais. Fomos muitas vezes na Igreja do Sétimo Dia. Todavia, quanto mais o tempo passava, descobríamos as diferenças religiosas, tanto na doutrina como espiritualmente. Estes e outros fatores nos levaram a decidir por fazer nossos cultos da forma como havíamos aprendido no princípio da fé. A partir daí, na sala da família, começamos a ministrar estudos doutrinários, a pregar a palavra de Deus. Isso sem nenhuma comunicação com o Ministério Adventista da Promessa. 12 meses de labores, Rair e Joana viajaram ao estado do Pará e lá deu-se o encontro com o então pastor Joaquim Lúcio das Neves, onde ficou acertado uma visita do referido a Manaus, o que se deu por volta do mês de junho de 1972, que marcou a honra de ser o primeiro pastor adventista da Promessa a visitar Manaus. Essa visita resultou na conversão do jovem João Oscar Gonzaga Silva do Nascimento, anteriormente evangelizado por nós, o que podemos dizer que foi o primeiro amazonense evangelizado pelos promessistas. O pastor Neves ainda fez uma segunda visita. Meados de 1973, tomamos conhecimento da existência da família Vital e Valente, que também eram promessistas e moravam no bairro de Petrópolis, em Manaus. Nos juntamos a eles e para lá nos deslocávamos aos sábados.
Um belo sábado, quando chegamos ao local da reunião, nos deparamos com a presença do presidente e do secretário regional, o pastor Ricardo Bentes Pinheiro e pastor Pedro Rodrigues Salles, que na oportunidade ministraram a Santa Ceia e oficializaram a diretoria completa da congregação. Assim ficou organizado o trabalho em Petrópolis. A igreja começava a crescer em grupo de pessoas, porém, algumas dificuldades de espaço não permitiram a continuação dos trabalhos naquele local. Mas Deus sabe todas as coisas. Dessa forma, nos instalamos na nova residência do irmão Rair, Rua São Paulo, 117, Santo Antônio. Casa que ainda continua edificada, sendo ainda a residência da família. Éramos mais uma vez só a família. Os remanescentes de Petrópolis não podiam se reunir conosco, pois a distância e a falta de transporte na época dificultavam o deslocamento dos mesmos. Em casa, nossas reuniões eram apenas sabatinas, com raros cultos noturnos. Um pouco mais tarde, contávamos com a presença do irmão João Oscar, que já estava casado e passou a congregar conosco. Nossas lições sabatinas eram copiadas semanalmente e distribuídas a cada um dos presentes, ou escolhíamos um capítulo da Bíblia para meditação e estudo. Mais tarde, conseguimos construir um salão, área da frente da casa, onde passamos dias felizes e já podíamos convidar nossos amigos, irmãos e outras pessoas para congregar. Neste salão, visitou-nos o saudoso pastor Junílio da Silveira, filho do pastor João Augusto, quando foi visitar a América Central, Guatemala. Pastor Ricardo Bentes Pinheiro, pastor Daniel de Oliveira, os quais reorganizaram os trabalhos. Nesta época já havia mais irmãos, e o irmão Rair fora consagrado ao diaconato. Após a visita dos pastores Ricardo e Daniel, acentuou-se mais as atividades. No primeiro semestre de 1976, a congregação já contava com um bom número de candidatos ao batismo, os quais podemos citar João Oscar, José Rodrigues de Souza e família, Maria Eunice Ferreira da Silva e família, Carlos Ribeiro e família e outros. É importante ressaltar que os últimos meses de 1976 e os primeiros meses de 1977 foram usados em jejum e oração e buscas intensas do Espírito Santo, como também pedíamos por um local mais adequado para nossos cultos, pois o lugar que ocupávamos se tornara pequeno. Deus estava no controle de tudo, e o diretor do grupo, o diácono Rair, encontrou uma casa na Estrada da Compensa, número 120, e no dia 2 de março de 1977, deu-se a compra da mesma. E precisamente no dia 9 de abril de 1977, instala-se a Igreja Adventista da Promessa em Manaus, Amazonas, a primeira igreja, na Estrada da Compensa, número 120, com a realização de batismo de 16 almas, Santa Ceia e um grande culto de louvor a Deus, com a presença divina do Espírito Santo. Ato este que foi realizado pelo presbítero Joaquim Rodrigues Prestes, que chegou a Manaus no quarto trimestre de 1976, dando assim a inauguração oficial da Congregação Adventista da Promessa. Após esse primeiro impacto, não paramos mais. Então, os Adventistas da Promessa começaram a ser conhecidos em Manaus. E diante disso, também crescemos ainda mais, de forma que mais uma vez nosso espaço era pequeno para a construção de um templo que comportasse membros e visitantes. Então se iniciou uma nova campanha para a compra de um terreno maior. E no dia 5 de outubro de 1980, casa comprada, espaço preparado para congregar, mudamos para o endereço Estrada da Compensa, número 264. E muitos deles... Hoje, Avenida Padre Agostinho Cabaleiro Martim, número 3647. E mais uma vez recomeçamos a campanha de construção, através do Departamento de Construção da Igreja Adventista da Promessa. Os anos se passavam e a igreja crescia. Nossa simples casa de oração exigia um pouco mais, e surgem os novos planos para a construção de uma igreja maior, com dependências para abrigar a classe infantil e os departamentos UMAP, SOFAP, DIJAP, terreno comprado, documentado, planta de construção em mãos, devidamente aprovada pelos órgãos competentes, material de construção adquirido, inicia-se uma nova etapa em nossas vidas. Trabalhar para construir o Templo da IAP em Manaus. Contamos com a importante ajuda de nossos irmãos, que chegados de outros estados, partilhavam do mesmo desejo de ver o templo erguido para a glória de nosso Deus.
Entre eles estava Raimundo Nunes, Claudomira Maria e filhos. Ele, homem incansável na conquista de recursos financeiros para erguer a casa, doava tempo e trabalho. Podemos também citar muitos de nossos irmãos que compartilhavam do mesmo desejo. João Batista Nogueira da Cruz, Atílio de Souza Assunção, João Oscar, José Rodrigues e os demais irmãos membros da igreja compartilhavam do mesmo desejo. Entre todos estavam jovens que na época eram ativos em todos os aspectos, tanto social como espiritual. Neste período da igreja, vale ressaltar a presença marcante do pastor Agapito Gomes Marialva, que terá seu capítulo à parte nessa história. Os trabalhos não param por aí. Após 5 anos de luta, mas com a presença constante do Espírito Santo, começam a surgir novas frentes de trabalho, as quais passaremos a enumerar. Bairro do Coroado, a igreja organizada na residência do casal Pascoal e Amélia Pinheiro. Flávio Costa no Mauazinho, família Costa. Tancredo Neves, família Sena Xavier. Presbítero Laudelino e diaconisa Raimunda Xavier. Bairro da Paz são os pioneiros, família Matos, Jonas e Manuelina Matos e irmã Esther, em memória. Outros capítulos contaremos nos próximos aniversários. A igreja se expandiu para o interior do estado e para o estado de Roraima. Citaremos aqui outros servos de Deus que fazem parte dessa história. Pastor João Borges, Pastor Carlos Ribeiro, Pastor Durval Pontes, Pastor Manuel Nogueira, missionário Nixon Lopes, Evaldo Gomes e irmãs Balduína Serrão e Leci Leal, e outros que estarão compondo toda a história da Igreja Adventista da Promessa no Amazonas. Devido à distância entre Belém e Manaus, sede administrativa região norte, criou-se então a região amazônica, tendo como presidente, nomenclatura da época, pastor Ismael Bentes Pinheiro, vice-presidente, pastor Manuel Quirino da Silva e diaconisa Maria Socorro. Segunda diretoria regional, pastor Manuel Quirino da Silva, pastor João Batista da Cruz, pastor Pedro Afonso Farias. Terceira administração, pastor Obadias Marialva, pastor Manuel Quirino, diaconisa Delza da Silva, pastor Pedro Afonso Farias. Nesta gestão, houve necessidade de mudança. Assumiu interinamente pastor Guilherme Bentes Pinheiro, até o final da gestão, tendo por vice-superintendente pastor Joel Rodrigues. Quarta administração, pastor Pedro Afonso Farias, pastor Joel Rodrigues. Devido à transferência do pastor para a região Rondoacre, assumiu a vice-superintendência regional pastor Alfredo Gomes, pastor Francisco Aquino, substituído pelo pastor Robert Malton Nogueira, Ézer Gomes. Quinta administração, pastor Obadias Marialva, substituído pelo vice-superintendente pastor Alfredo Viana. Assumindo a vice-superintendência, pastor Robert Malton Nogueira, pastor Jupi Veiga, Ézer Gomes. Atual administração, pastor Alfredo Gomes, pastor Robert Malton Nogueira, pastor Jupi Veiga, pastor Marcelo Martins e pastor Ézer Gomes. Atenção! A seguir, ouviremos alguns depoimentos.